Olá, minha gente, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Pessoal, nesse vídeo eu pretendo estar contando algumas experiências espirituais, sobrenaturais que aconteceram comigo. Eu pretendo contar só o fato em si, a parte da experiência, tá? O contexto eu já contei em outros vídeos anteriores, já falei um pouquinho de cada experiência natural dessa, já contei em outras oportunidades, em outros vídeos. Algumas, acho que umas 3 ainda não. Mas se não der, para não ficar o vídeo assim muito longo, se não der, eu vou estar contando em outra oportunidade. A primeira experiência espiritual, sobrenatural que aconteceu comigo, eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Eu morava na Bahia em uma fazenda muito grande, fazenda floresta. E nas fazendas, de uma fazenda para outra, daquela área de uma fazenda para outra, tem uma cerca que divide. Ali naquele meio, ali na frente, tem um corredor, né, que aquela estrada passa carros, pessoas, animais indo para batedouro, mudando de um passo para outro, enfim. O pessoal que se desloca para a cidade ali, ou vem da cidade, passa pelaquela estrada. E eu estava, um dia, coisa de criança, eu estava saindo na estrada e comecei a coletar folhas maduras. Toda folha madura que eu via, aquela folha bem bonita que me chamava a atenção, eu pegava, coletava aquela folha e colocava na sacolinha. E aí fui fazendo isso, pegando as folhas, coletando, botando na sacolinha e fui até que me distanciei um pouco da minha casa. Já estava a distância bem longe mesmo. Aí quando eu estava assim no arbusto, tirando folha, aquela coisa assim, de repente, uns 30 metros na minha frente, vinha vindo uma boiada. Aqueles bezerrinhos assim, comprimia ali naquele corredor, e eu só olhei ali. Se fosse uma pessoa adulta, nem uma pessoa adulta não teria assim, dava tempo ele maquinar o que podia fazer, que não tinha nem o que fazer. Já estava em cima mesmo. E gado, não sei se vocês já têm conhecimento, o gado é o seguinte, se o gado da frente passar, dar uma volta, para pisar em cima de algo que tem ali no chão, todos passam ali em cima para pisar. Então, quando eu estava naquele arbusto ali, tirando aquelas folhas, que eu avistei a boiada na minha frente, do meu lado clareou assim do meu lado, apareceu um varão bem alto mesmo. Eu olhei, né, a criancinha de 5, 6 anos, eu olhei para cima e meus olhos pararam aqui na altura do peito dele. Ele tinha um cinturão bem largo, cravejado ali, pedras que brilhavam, e eu olhei ali para aquele cinturão. Eu não me interessei olhar o rosto, né? Acho que só a áurea mesmo do rosto. Não me interessava olhar, fitar meus olhos assim no rosto daquele ser. Eu parei no cinturão e foi uma coisa muito rápida. No momento que eu olho para a boiada, que a boiada vinha vindo assim, ele aparece do meu lado e eu olho. Nesse momento eu já me acho, ele me trasladou, sobrenaturalmente, me trasladou para o outro lado da cerca. Eu me acho de cócora entre ali os arames, olhando para a boiada passar. E quando aquela boiada estava passando ali, quando passou o último bezerrinho, eu tinha a impressão que do meu lado tinha alguém me fazendo companhia, olhando os animais comigo. Aí quando passou o último bezerrinho, eu olho para um lado, não tem ninguém, olho para outro, olho para cima, olho assim no pasto, até onde as minhas vistas conseguia avistar, não vi ninguém. Eu me assustei, saí correndo para casa. Cheguei lá e falei, pai, eu estava lá na estrada, pai, e vinha uma boiada de gado, eles iam pisar em cima de mim, e Deus apareceu lá e me tirou. Falei Deus porque a única referência que eu tinha, eu sabia que não era coisa desse mundo, e a gente, as pequenininhas, ia na missa, tinha aquela foto, a gente recebia umas folhinhas, né, que tinha aquela foto de Cristo, com aquela veste comprida, né, na capa, e aí o pessoal conta pra gente aquela história de anjo da guarda, de Deus e tal, então a única referência que eu tinha era Deus. Aí meu pai falou assim, Deus? Que Deus o quê?
pegou a bainha do facão que ele tinha na cintura e me deu umas boas lapadas. Aí eu fiquei intimidada, sabia que eu não poderia estar tocando naquele assunto em casa, mas na minha mente, né, a mente da gente viaja, eu cresci, fui crescendo e com aquela coisa na minha mente, né, que um dia eu ia descobrir que ser era esse, de onde ele veio, que eu sabia que ele tinha vindo do céu, quem era, por que que ele me protegeu, e eu sempre com essa coisa na cabeça querendo descobrir. E aí depois que essas experiências naturais, eu não sei, tem gente que conta a história que Deus falou com ele todo dia. Bom, Deus fala conosco todo dia. Se você abrir a palavra dele, abrir a Bíblia, Deus está falando com você. A Bíblia aberta é Deus falando com você. E eu vejo muita história de gente falando, porque um anjo me apareceu e aquela coisa assim parece que aparece todo dia. Comigo foi diferente. Não é assim todo dia. Veio acontecer de novo uns 10 ou 12 anos lá à frente. Quando eu já adulta, eu ia mudando de uma cidade para a cidade que eu estou agora, eu moro em Brasília, e quando eu vim numa mudança, um fazendeiro vizinho do meu pai, meus pais estavam vendendo a terra e esse fazendeiro vendeu primeiro e ele estava vindo para Brasília no mês de janeiro, para que eu não perdesse o ano. Meu pai combinou com ele para me trazer aqui para Brasília, eu ia ficar aqui morando com as primas minhas. Aí eu vim nessa mudança, em cima do caminhão, com a mudança, era um carro grande, caminhão, e em cima dos móveis colocaram uma lona. Então na mulher do caminhão vieram o motorista, a esposa daquele senhor e duas crianças. Uma de colo e a outra não tinha nem 2 anos ainda. Eu, mais 4 crianças daquele casal, viemos em cima, fazendo aquela festa, né? Criança adora andar em cima do caminhão. Ali você fala, grita, brinca, canta e ninguém vê, ninguém escuta e fica por isso mesmo. Era muito maravilhosa a viagem. Essa viagem durou 2 dias. Quando eu ia chegando em Brasília, estava chovendo muito. Era o mês de janeiro para fevereiro, final de janeiro para fevereiro. Eu cheguei aqui dia 2 de fevereiro de 72. Tava chovendo a cântaros mesmo ali, antes de chegar naquela cidade que a gente ficar, em Braslândia, né? Aqui no DF. Aquela família comprou uma fazenda aqui em Padre Bernardo e comprou uma casa ali para as crianças pudessem estudar e ficar ali na cidade. E aí, antes de chegar nesse local, que até então ia baixar aquela mudança, de tirar os móveis, começou a chover muito. E a gente se organizou com pôde. Às vezes a gente sentava, às vezes a gente deitava. Eu tinha um colchãozinho de solteiro e eu deitei ali, estava deitada de bruço, né? Que foi bem cedinho, pela manhã. E ali eu estava deitada de bruço e começou a chover, mas chovia muito, muito. E em cima daquela lona foi formando um bolsão de água. E aquilo estava um peso imenso que eu não conseguia mais mexer. O tempo foi passando e meu corpo começou a adormecer. A primeira que adormeceu foi minhas pontas dos dedos do pé, os dedos. Aí foi subindo, adormeceu as pernas, adormeceu meus braços. Eu estava deitada de bruço e aquela água cada vez mais acumulando mais líquido, né? E pesando, até que o caminhão parou em frente àquela casa que até então ia descer os móveis. Aí eu já estava nas últimas, estava morrendo asfixiada. E entre um desmaio e outro, eu orava em pensamento ali. Eu estava igual Jonas ali no ventre do peixe, só em pensamento, orando, pedindo ao Senhor. Senhor, eu vim de tão longe e o Senhor não vai permitir nem que eu ponha os pés aqui no chão dessa cidade aqui de Brasília. E desmaiando. Entre um desmaio e outro, eu abri os olhos assim e começava só em pensamento, porque eu não mexia mais nada no meu corpo. A única coisa que eu mexia, depois de um certo ponto, era os dedos dos pés e os olhos. Entre um desmaio e outro, às vezes eu abria os olhos e fechava, e sempre clamando ao Senhor. E nisso o carro parou, o pessoal que estava na bulé desceram, foi ali para a cozinha fazer café e tal, e a mudança, e a gente ficou em cima do caminhão.
E aí eu clamando ao Senhor, e de repente do meu lado apareceu aquele tipo, um raio de luz, que clareou tudo assim. E do momento que apareceu esse raio de luz, eu fui transladada para... em frente à cozinha tinha um tamborete, eu me acho ali naquele tamborete, aquele ser com ordem do Pai, eterno, coisas espirituais, não dá para entender, coisa sobrenatural, só Deus mesmo quando você clama ao Senhor e Ele toma providência divina. Ele me tirou ali do meu leito de morte, que eu estava praticamente morta ali, desmaiando já nas últimas, e me transladou para aquele tamborete ali em frente à cozinha. Aquela senhora, quando me viu, ela veio lá com um pedaço de pão e um copo de café com leite e me ofereceu. Foi o café com leite e o pedaço de pão mais gostoso que eu comi. Aí terminei de comer aquele pão e o café, e aí saí andando, aquele quintal bem grande, muitas plantas, eu comecei, não contei para ninguém o que é que tinha acontecido comigo. Não contei nada para ninguém. No outro dia eu fui para o Guará, que até então era o lugar que eu ia ficar, que eu morava com as primas minhas, eu ia ficar ali no Guará. Fui para casa e também passou, não contei para ninguém. E aí o tempo passou, gente, eu tô contando só a parte espiritual, tá? Não foi de uma... Aí foi acontecer novamente, depois de... E essas experiências não é toda semana e todo dia que acontece. De uma experiência dessa para outra, em toda a minha vida aconteceram 7 experiências sobrenaturais, coisas que não dá para espiritual, que as coisas espirituais, ela discerne espiritualmente, não dá para você falar com palavras o que acontece, só Deus mesmo, só providência divina. Quando foi bem lá na frente, bem na frente mesmo, já estava trabalhando, eu morava em um pensionato aqui no Plano, e do outro lado era o Sesc. Eu estava muito enferma, muito mal mesmo, estava gripada, sem força nenhuma para levantar, mas eu tinha que me alimentar. Aí eu olhei assim, e não tinha ninguém lá que pudesse trazer uma comida para mim, que eu pudesse pedir para trazer uma refeição para mim. Eu falei, eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá no Sesc almoçar. Aí levantei, peguei aquela fila, aquele tempo ele servia um bandejão, aí peguei a fila e aquela fila começou a entrar. Já estava perto ali do caixa, da cabine onde a gente paga. E eu desmaiei. As pessoas que estavam perto disseram que eu debati bastante. Cada ser quando morre tem suas ações. Pessoas que estavam ali disseram que eu debati muito com os pés e com as mãos. Me apaguei. Eu já tinha desmaiado outras vezes, mas foi coisa assim muito rápido. E dessa vez meu espírito saiu do meu corpo. Então essa experiência sobrenatural, experiência pós-morte que eu tive. E o espírito saiu do corpo. Quando o espírito vai saindo do corpo, é uma coisa assim muito rápida. Ele vai entrando naquele lugar, que eu não sei se todos vão para lá, não sei. Eu entrei no lugar e quando você vai entrando ali, aqueles que estão lá, eles vão te receber. Gente, não é corpo, não é esse corpo físico, mas você tem os mesmos sentimentos e alegria de que quando você aqui nesse mundo está muito feliz, muito alegre, aquela alegria contagiante, era isso que eu senti. Aquela paz, aquele gozo, aquela coisa tão maravilhosa. Quando eu fui entrando ali, aqueles que estão lá, eles vão te receber. E a experiência que eu tive é quando eu era criança, que ia para o rio, a gente pegava água no rio, e quando a gente chegava ali, pegava água ali mesmo, a gente banhava, enchia a lata d'água e ia para casa. E quando a gente chegava ali na beira do rio, a gente levava sempre uns farelinhos para jogar para os peixinhos. A gente achava bonitinho, você lançava aqueles farelos de milho ali na água, e aqueles peixes pareciam um raio de luz, sabe? No momento que você jogava os farelinhos, você não via eles andando, não, era só tipo um raio de luz, eles chegavam onde estava o farelo. Então é como se eu fosse aquele farelinho, aquela comida do peixinho, e aqueles que estavam lá viessem me receber. Vinha de todos os lados, mas uma alegria tão contagiante, tão imensa, que não
não dá para descrever não, gente. Aí eu comecei quando você tá ali, você é onisciente, você sabe de tudo, você não pergunta nada. Eu comecei tipo igual vento, você anda onde você quer, comecei a andar entre as flores, as plantas. Você tem certeza que ali naquelas plantas não tem nenhum bichinho para te incomodar, nenhum inseto. Que o espírito, né, você sabe tudo ali, discernir tudo que está acontecendo ali. E aqueles campos verdinhos, mas muito verdinho, e você sai sobrevoando. Gente, uma alegria tão grande, aquela alegria imensa que você sente. E muitas coisas vai te passando, o Espírito Santo vai te mostrando muitas coisas. Quando eu estava normal, que eu ia para o trabalho, eu trabalhava num banco, e aí eu saía um pouco mais cedo, umas 2 horas antes, eu saía para almoçar e voltava rapidinho para o trabalho. E tinha uma loja aqui em Brasília chamada Slavieira, ali na Adalto 3, e ali a loja era um quarteirão inteiro. Na vitrine dessa loja tinha barcos, tinha motocicleta, motoqueiro com as vestes, tinha helicóptero, tinha barco, tinha carro, e eu ficava extasiada olhando aquela vitrine. Passava ali e ficava extasiada, todos os dias passando, enchendo minhas vistas com aquela vitrine. E a palavra de Deus fala pra gente não colocar coisas impuras diante dos nossos olhos. Por isso que nós temos que tirar. Se isso é impuro, vocês já imaginaram outras coisas. E no momento que eu estava ali, o Espírito Santo disse assim, olha, aquilo que você vê lá, aquilo que você fica extasiado olhando, aquilo é um lixo. Eu vi aquele jornal, aquilo é como se fosse, eu senti para comparação, como se fosse um jornal amassado e jogado no lixo, não tinha nenhum valor. Gente, eu senti naquele momento que se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, se eu tivesse o mundo inteiro, e aí eu daria para não voltar mais aqui, ficar naquele lugar. Só sei que quando o meu corpo voltou ao normal, o espírito voltou ao corpo, eu resisti, eu não queria mais voltar aqui, eu cerrei os olhos, ficava ali em mente, não Senhor, eu quero ficar aqui, não quero mais voltar. Você tem a consciência plena daqui, da sua vida, aqui e dali. E eu não queria voltar, pedia ali, como eu estivesse lutando com o Espírito Santo, eu não quero voltar, eu não quero, e como se ele estivesse insistindo, você precisa de voltar. E eu insisti, não quero voltar mais, me deixa aqui, se eu for, eu não volto mais para um lugar desse, e fiquei ali né, só em pensamento, e eu não quero mais voltar. Aí voltei, passou ali, almocei, fui para casa. Passei uns 3 dias, ficava o tempo todo deitada, cerrava meus olhos e pedia ao Senhor, misericórdia de mim, me leva para aquele lugar. Eu não quero ficar aqui nesse mundo mais, eu quero estar ali. Gente, para resumir aqui, para não ficar muito longo, quando eu comecei a trabalhar, que a vida voltou ao normal, quando eu passava em frente a Slavieiro, era uma coisa assim automática, eu não conseguia olhar para o lado que estava a loja. Quando eu vinha, eu tinha que olhar para a direita, que a vitrine está. Antes de eu adentrar aquela rua, automaticamente o meu espírito já sabia e eu automaticamente não conseguia olhar. Virava a cara para o outro lado, não conseguia olhar. Aí quando eu ia ver, era a loja que estava ali, era o meu espírito que não queria olhar porque eu olhasse para aquele lugar. E aí o tempo foi passando, eu estou resumindo aqui, estou contando só a parte espiritual. Depois desse acontecimento, uns 10 anos lá na frente, aconteceu um outro. Eu já estava na igreja, já tinha procurado uma igreja para me congregar. Eu procurei uma igreja, eu queria uma igreja que seguisse os passos do Senhor, que cumprisse a Bíblia, fui orando, e o Senhor me colocou na igreja. Eu estava dormindo durante a noite, estava dormindo, e ali eu sonhei que eu estava num deserto, era areia para todo lado e eu sozinha caminhando nesse deserto. De repente, aquela luz vem do céu e se para sobre mim e eu, em reverência ao Senhor, ajoelho ali no deserto, assim, em reverência ao Senhor, e olho para o céu e falo, essa foi a luz que Paulo de Tarso viu quando ele estava ali indo para a cidade de Damasco
para prender alguns cristãos, né? Ele pegou carta, né, dando autoridade para ele levar à prisão alguns cristãos. E aí ele ia todo ali afoito para Damasco e teve um encontro com o Senhor. Então, naquele momento que aquela luz bateu nos meus olhos, que eu olho para o céu, aquela luz sobre mim, tudo claro ali, aquela luz, e eu, em reverência ao Senhor, ajoelhada, eu acordo na minha cama. Começou em sonho lá no deserto, quando bateu, eu estava dormindo e acordo, aquele lugar que eu postei ali no deserto, no sonho, eu estava na minha cama, com as mãos postas, olhando para o céu. O teto do meu quarto sumiu e o sol e aquela luz assim em cima de mim, aquela luz em cima de mim, e eu ali no momento assim pensei de ser o arrebatamento, mas o arrebatamento eu lembro que era bem rápido e essa luz não foi muito rápida, porque eu fiquei olhando, falei: Senhor, o que é que o Senhor quer falar só em pensamento? O que vai acontecer? Ficou esperando ali um anjo ou alguém ou alguma voz falar comigo, e nada. Meu quarto não tinha teto, só a luz. E eu olhei assim para frente, para o lado que estava a parede do meu quarto, que eu queria saber como que aquela luz ia sumir do meu quarto. Fiquei olhando, durou de 2 a 3 minutos, olhando. Depois aquela luz de baixo para cima, ela foi subindo até que o teto voltou. E aí eu não consegui mais deitar, passei o resto da noite andando para lá para cá, orando e clamando e pedindo ao Senhor, porque uma situação dessa você não sabe o que vai acontecer, você ainda espera ali. Passei o resto da noite esperando que eu ia ter, eu escutar a voz, que alguém ia falar comigo, uma coisa sobrenatural, um anjo ia falar alguma coisa, mas se passou, não aconteceu nada. Gente, eu estou atento aqui para não ficar muito longo esse vídeo, e estou falando só enfocando o fato em si do momento dessas coisas sobrenatural. Depois disso aí, mais lá na frente, bem na frente mesmo, foi uns 3 anos depois, eu adentro a minha casa. Quando eu entro em casa, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela. Às vezes, antes mesmo de eu tirar a bolsa, botar em algum lugar, eu vou na janela e abro. Aí, esse dia eu cheguei, quando eu abro a janela, eram as 3h15, o céu bem claro. Eu via 2 sóis, um abaixo do outro. O que estava embaixo era menorzinho um pouco, pouca coisa. Eu pegava e estirava a minha mão assim para medir a distância de um ao outro. Eu não sei no céu que distância é essa. Era a distância assim, eu espichava o braço, 4 dedos do sol, de maior para o menor. O menor estava à esquerda, um pouquinho desviado para a esquerda. E eles foram descendo, eu fiquei ali. Primeiro pensamento que eu tive, eu pensei assim: ai gente, eu já ouvi falar isso. Eu ouvi dizer que um tempo aí a gente ia começar a ver 2 sóis. O pensamento que eu tive foi esse, e chegou. E fiquei olhando os sóis, aqueles 2 sóis descendo. Depois entrei, porque passou a tarde inteira até esperar se pôr, né? Fiquei atenta àquilo, entrei, tomei um banho, troquei minha roupa, voltei. O sol já estava lá, os 2 mais baixo, normalmente, igual ele caminhando normalmente. Foi caminhando, até entardecer, e eu acompanhando, e ele sempre com a mesma distância de um para o outro, e se pôs. Tem gente que diz não acredita. Se a pessoa não acredita, é problema da pessoa. Eu não vou deixar de contar, porque se eu contar ninguém não acredita. Eu estou contando aquilo que realmente aconteceu comigo. Depois de um tempo desse acontecimento, depois muito tempo, eu estava em casa, ia ter festa na igreja, eu estava costurando. Eu estava costurando um vestido da minha filha, da cor verde, estava fazendo aqueles acabamentos na mão. Estava sentada, meus filhos estavam para a escola, e eu sozinha ali no sofá, sentada. Gente, você não sabe, parece assim como se fosse alguém que o Espírito Santo falasse nos seus ouvidos.
presta atenção que você vai ter uma experiência. E eu tinha convicção, aquela convicção que aquilo ia acontecer. Porque eu escutava na igreja muitos testemunhos, as pessoas falavam, eu estava preparando para ir para a igreja, sentei na cama, fui calçar o sapato e não encontrei meu sapato, o sapato sumiu. E eu ficava pensando naquilo ali. Aí eu ficava pensando que às vezes, muitas vezes, você chega, coloca a chave do carro em algum lugar e você vai procurar e não encontra. Fiquei pensando. E naquele momento eu estava sozinha em casa, eu peguei... Gente, é como se alguém tocasse nos seus ouvidos. Você vai ter uma experiência agora. Parece que eu tinha certeza naquele momento, eu não estava desapercebida. É por isso que a palavra de Deus fala para você orar e vigiar. E nós temos que vigiar. É bom que essas coisas aconteçam com algum de nós, porque você dá testemunho e as pessoas começam, ao invés de ficar falando coisa que não deve, botando a culpa em alguém, prestar atenção, começar a prestar atenção na sua casa, na sua vida diária, no seu escritório, no seu trabalho, as coisas que acontecem. Eu estava costurando. No sofá que eu estava sentada tinha uma capa com as flores bem grande, capa de sofá, né? Tem aquelas flores enormes. Eu peguei o braço do sofá, passei a mão, alisei bastante, eu enfiei a agulha na linha, peguei propositalmente o retrós de linha verde em cima da flor rosa e coloquei. E eu costurava, cantava alguns hinos da igreja que eu lembrava e olhava para a linha. Porque eu tinha certeza que ia acontecer aquilo. Espiritualmente mesmo, Deus já tinha falado no meu ouvido que ia acontecer, né? Deus usa, o Espírito Santo fala com você. E eu costurei e olhando para a linha. Costurava e olhava para a linha. Daí, de repente, essa linha desapareceu. Eu sabia que ninguém pegou, que não tinha ninguém em casa, só eu. Eu sabia que ela não saiu dali, que ela estava ali. Eu estava bem quietinha para ela não mexer nela. Estava no braço da cadeira, em cima daquela flor. E aí eu fiquei. A linha acabou, não podia mais costurar. Aí eu comecei fazendo outras coisas e olhando para ver se ela aparecia. Comecei a cantar alguns hinos da igreja. Não falei nada, nenhuma palavra mal. Mas chegou um certo tempo que eu pensei, eu quero a minha linha. Eu estou costurando e agora eu preciso da linha, eu quero a minha linha. Cheguei, chega, arrepiou assim, gente. Quando acontece isso, você sabe que é uma coisa espiritual que está acontecendo ali. Você não sabe quem pegou tua linha, espírito, né? Quem foi, se é do bem ou do mal. Você só pensa que foi do mal, lógico. Porque do bem não ia te fazer nenhum mal, né? O que é errado, o que é mal, não é de Deus. Que espírito maligno é esse que ia pegar a tua linha? Aí eu peguei essa linha, não aparecia. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou ver onde é que esse espírito colocou a minha linha. Peguei a capa. Gente, eu sacudi essa capa, afastei o sofá de lugar, olhei no chão. Aí eu falei, não tinha nem que fazer isso. A linha sumiu aqui, vai aparecer. Peguei a capa novamente, botei no sofá, passei a mão, alisei igual estava, direitinho do mesmo jeito. Falei, a linha sumiu. Quem pegou essa linha, esse espírito que pegou essa linha, ele vai botar aí onde estava. Gente, eu sei que muita gente às vezes pode estar rindo. Você pode fazer eu pensar o que quer, mas é a verdade. Jamais eu ia deixar de falar a verdade. Foi uma coisa que eu estava observando atentamente para aquilo. Se nunca aconteceu com você, pode prestar atenção. E quando sumir os objetos da sua casa, não ponha a culpa de ninguém, que foi alguém, uma criança que pegou, que tenha cuidado, tenha muita paciência, que às vezes Deus está testando você naquele momento, entendeu? Porque quando Deus permite que essas coisas aconteçam com você, Deus deu permissão. Aí eu coloquei a capa no sofá, alisei, estiquei bem direitinho e fiquei distância assim, de uns 3 metros. Eu pensei comigo, né? Eu pensei, minha linha estava ali, minha linha sumiu, eu quero ela.
Aí cheguei, comecei a orar, em nome de Jesus, seja que espírito foi que pegou essa linha, eu quero essa linha nesse lugar. Gente, a linha apareceu no mesmo lugar, apareceu lá. A capa que eu já tinha balançado ela, que eu sabia que não estava ali, que sabia que foi espiritualmente algum espírito que pegou. Após eu orei e a linha apareceu no mesmo lugar que eu botou. Tum. Isso eu já tinha afastado do sofá, tinha pegado a capa, balançado, e eu nem precisava fazer isso, porque eu estava sentada ali, estava olhando, não tinha ninguém em casa, não tinha nenhum animal, nada. E eu estava olhando ali, só que é como experiência, como eu te falei, espiritualmente, parece que eu sabia que ia acontecer. Que eu já botei a linha, lembrando de objeto que some na nossa casa, que às vezes você pensa que foi a criança, foi outra coisa que aconteceu, um animal, e não foi. E espiritualmente, aí eu estava olhando para a linha some. Eu sei que a linha apareceu no mesmo lugar. Para vocês verem como o mundo espiritual, ele está aqui paralelo ao nosso lado. Nós devemos ter o quê? Orar e vigiar. Só orar não adianta. Orar e vigiar. Vigiar é isso, você olhar todas as suas ações, todas as suas palavras, o que você pensa, não é? Também vigiar só de boca não, de lábios não. Você tem que vigiar também seus pensamentos.